Boa noite! Opa! Estamos juntos mais uma vez aqui no Instagram do Jornal Oficina Brasil e a gente vai falar hoje sobre um tema super legal: gestão financeira, cuidando da saúde dela. A Roberta já entrou aqui, eu já vou convidar ela aqui e a gente vai batendo um papo enquanto o pessoal está entrando aqui. Ei, Mari, boa noite, boa noite, boa noite, Antônio. Roberta, já enviei. Boa noite, Aguinaldo. Opa, Roberta, tudo bom? Tudo bem, e você? Já, Roberta, seu celular tá virado. Opa, espera aí. Pessoal, boa E noite a agora? todos. Espera aí, agora Tá ficou me legal. ouvindo? Agora ficou show. Morumbi, Aguinaldo tá aí, o Beno, o Júlio. O pessoal tá chegando aqui, o Vanes, o Max. Boa noite a todos. Que bom a gente estar junto, hein, Roberto? Ô, menino, nem fale. Muito bom estar aqui com vocês. E para mim sempre é um prazer enorme, né? O assunto tá com você. E parabéns aí pela iniciativa sua do Jornal Oficina Brasil, super parceiros, né? Sempre trazendo informação de primeira, né? O Máriozinho entrou, o MSTODVO entrou também. O pessoal Tô está de entrando volta. devagar. Tô de volta. O pessoal está entrando devagarzinho. Roberta, a gente já nós vamos entrar no assunto principal, mas me fala um pouquinho do que você tem escutado sobre essa questão de pandemia, esse momento que a gente está vivendo. O que você tem escutado nas idas e vindas suas do Sebrae? Olha, Fábio, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é assim: ninguém estava preparado para isso, né? Agora, a gente tem um novo. Então, dito isso, eu acho que a gente tem três tipos de empresa que a gente pode pensar em detectar. Aquelas empresas que estavam se preparando e que rapidamente reagiram a essa situação. As empresas preparadas, né, que continuaram o seu fluxo normal, e aquelas que estão achando que só vão se mexer depois que a pandemia passar. E essas é que nos preocupam mais. Verdade, verdade, verdade. É isso mesmo, né? Mandar um abraço para o Márcio da Lagoinha, que está aí, a Goiânia Diesel, Portal Executivo, o Alan também está aí, João Bosco, o Gente, pessoal tá entrando aí. Que legal, muito quanta gente feliz. bacana! Nossa, sensacional. Você sabe que, é, só para dar um gostinho pro pessoal, eu já conhecia a Roberta há um bom tempo atrás, mas a gente ficou se conhecendo mais de perto na jornada do futuro da reparação que a MTE promoveu o ano passado, né? Foi sensacional, né, Roberta? Fala a Foi verdade. muito bacana, foi uma construção incrível, né? Que eu acho que de alguma maneira trouxe aí uma reflexão importante sobre a questão da inovação dentro do nosso setor aí, né, Fábio? E, Demais. e pensar assim que o foco da oficina ele é um e a tecnologia ela tem que estar transversal a tudo isso, mas não necessariamente a tecnologia que vai revolucionar a gestão tem que ser da oficina, não é? É verdade, é verdade. Nossa, demais. E assim, eu te falo com sinceridade, viu? Eu já falei com o Alfredo da MTE. Ele também fez uma live com a gente aqui. Ah, que bacana. Na live dele a gente falou sobre marketing, então foi muito legal, sabe? Como que a gente faz para aumentar as vendas usando marketing e tal. Mas eu te falo que eu aprendi demais na jornada que a gente teve. Então, tô jogando aí para o pessoal saber que você é fera no assunto e eu estou muito Oh, feliz meu de você Deus. estar aqui com a gente. Muito obrigada. Eu diria que eu estou há 11 anos, né, nesse setor, atuando, né, com a parte de gestão, no sentido do que o Sebrae faz, mas é bastante tempo, né, Fabio? Opa, bastante tempo, ainda mais o Sebrae que manda de um lado para o outro, etc, né? Bom, É, mais uma vez, boa noite para todos que já chegaram. Para aqueles que eu não citei o nome ainda, boa noite a todos. E eu já quero, Roberto, começar a puxar o assunto, sabe? Porque o tempo aqui ele é muito rápido. A gente começou às 7 horas no prego, então
8 horas no máximo nós temos que acabar. E todas as vezes eu tento falar para o pessoal que está participando com a gente que o que a gente está tentando fazer aqui é um bate-papo, mas que quem estiver participando consegue amanhã já colocar em prática alguma coisa que está falando. Então, a linguagem que a gente está usando é uma linguagem super tranquila, super fácil de entender. Como eu comentei, né, com o pessoal agora há pouco e falei com você, assim, a gente conseguiu, consegui te conhecer um pouco mais na jornada que teve do futuro da reparação. Sei que você já trabalha há muitos anos no Sebrae, que você tem como principal foco, através das ferramentas que o próprio Sebrae disponibiliza, levar gestão para as empresas do setor automotivo. Além disso, eu também sei que tem vários outros trabalhos legais que você faz voltados para o setor automotivo. Um dos principais motivos, né, que eu tive que eu pensei na hora, falei assim, vou convidar a Roberta para estar aqui, é porque eu acho que a gente tem muita coisa em comum quando o foco é gestão, né? E trazer esse assunto, quem me conhece sabe o tanto de anos que eu já venho falando de gestão para oficinas, né? E trazer esse assunto de gestão financeira é porque, na minha opinião, Roberto, ele vai ser um divisor de águas nesse momento importante que a gente está vivendo nas nossas vidas. Eu, pessoalmente, quero te convidar para isso também. Eu quero falar de gestão financeira das oficinas, mas eu quero também falar da gestão financeira da vida de cada um. Porque a nossa empresa é um reflexo de nós, proprietários. Ou seja, a gestão financeira da nossa oficina começa pela gestão financeira da nossa vida pessoal. O perfil que a gente entende de donos de oficina nunca foi implantar gestão financeira de uma forma generalizada, né? Ou falar assim, não, deixa eu entender de gestão financeira. Na realidade, os donos de oficina, de uma forma genérica, eles sempre se contentaram em olhar, mas não analisar somente duas coisas, contas a pagar e contas a receber. Falar em cuidar da saúde da gestão financeira hoje e da gestão financeira daqui para frente, eu acho que vai ser um grande desafio que nós dois vamos ter aqui, porque a gente realmente precisa encontrar um formato de falar que amanhã eles possam colocar em prática. Eu acho muito bom. Eu acho que nesse bate-papo que nós vamos ter, talvez a gente fale de alguns assuntos e acaba repetindo alguma coisa que alguém já tem ouvido, ou que às vezes até já fazem na oficina deles. Mas ainda assim é importante, primeiro, para a gente trazer ideias novas também. Segundo, para dar liga na onde a gente quer chegar. Né? Perfeito. E aí eu quero até aproveitar e citar aqui que eu tenho um canal de gestão no YouTube, Gestão para Oficinas com Fábio Moraes. Quem não está inscrito, se inscreve lá. Muito legal. E tem muitos vídeos de gestão. E a gente falou do Alfredo da MTE, e aí eu também tenho um curso de gestão lá de 50 aulas, 5 módulos, 10 aulas cada módulo, também muito legal. Só ir lá e procurar, meu pessoal vai colocar os links aí para a pessoa poder, se quiser, aprofundar um pouco mais nesse assunto. Muito bom. Quem já me escutou já sabe que eu falo que a gestão financeira não nasce no contas a pagar e no contas a receber. Ela nasce antes. Ela nasce no orçamento, ela nasce no compras. Por isso, a gente precisa ajustar todos os processos da nossa oficina para ter uma boa gestão financeira. Eu costumo falar que a gestão financeira é a alma do equilíbrio emocional do dono da oficina. Então, o legal que eu vejo é o seguinte, que tudo isso que eu comentei agora já se aplicava antes da pandemia. Muito mais agora. Ou seja, mais do que nunca, Roberta, eu quero pedir daqui a pouquinho, vou pedir para você comentar um pouquinho sobre essa introdução que eu estou fazendo, mas mais do que nunca, eu acho que a gente precisa ter os números na mão que refletem a saúde financeira da oficina. Porque daqui para frente, tudo mesmo vai ter que ser diferente. Inclusive, a forma da gente administrar a nossa oficina na questão da gestão financeira. Bom, esse é só um começo, essa introdução é só um começo para colocar todos que estão aqui com a gente, participando, na mesma vibe, né? No mesmo caminho, e a gente poder criar um novo formato para facilitar cada um amanhã a cuidar da gestão financeira. Então agora, Roberto, eu quero que você comente um pouquinho disso tudo que eu falei
e se apresenta também para o pessoal que está acompanhando a gente, poder te conhecer um pouquinho mais, e aí você já vai se apresentando e falando um pouquinho disso tudo Tá para bom. transmitir um pouquinho de conhecimento para todo mundo. Maravilha. Bom, então, novamente, muito obrigada pela oportunidade, né? Sempre bom estar aqui falando com esse público, com você, com toda a equipe aí sua e do Jornal Oficina Brasil. Então, meu nome é Roberta Sodré, eu já convido aí quem está aqui nessa live ainda não se conectou comigo, o meu login aqui é Roberta Sodré Costa Leite. Então, por favor, aí também, para a gente estar aí conectado. E aí você fala de uma maneira muito interessante, Fábio, essa questão do dono da oficina, né? Eu tenho uma fala, não é uma fala minha, mas é do De Masi, um italiano que fala sobre o ócio criativo e que reflete um pouco assim a boa gestão, né? E ele diz: quem trabalha não ganha dinheiro. Porque Verdade. trabalhar na oficina, qualquer um pode trabalhar, né? Apesar da gente saber que tem muitos técnicos, mas se não tiver um gestor à frente da oficina, realmente ele vai trabalhar muito e talvez não consiga ver o dinheiro. Então, é fazer uma reflexão de o trabalho executável, qualquer profissional bom, excelente, vai ser caro, pode fazer. Mas o gestor da oficina mecânica é aquele que trabalha, mas também tem um tempo selecionado para poder cuidar da sua empresa. Um outro ponto que é bastante importante a gente pensar é a questão assim eu entendo até que a questão financeira ela começa na venda, Fábio, porque se eu vendo errado, eu afundo a minha empresa. Quanto mais eu vender, então eu sempre digo para o nosso empreendedor pensar sobre dois aspectos, né? Se você está com um pico muito grande de venda, veja se seu preço não está fora do mercado, se está fazendo muito barato, e aí os clientes muito espertamente aproveitam dessa possibilidade. E a outra questão é se eles também não estão fugindo porque você está cobrando muito caro em relação ao mercado. Então, a gente tem que sempre ter um olho dentro da empresa, que são todos esses controles, né, que a gente estava falando, e os controles básicos que a gente falou, né? Um é o dinheiro no tempo, aonde que está o meu dinheiro? E a outra coisa que não tem nada a ver com isso, que é se ela está trazendo lucro, ok? Porque ela só cresce se tiver lucro, senão Claro. eu me empipino nas duas coisas. Então, uma é a foto da empresa no final do mês, que a gente dá esses nomes meio complicados para essas questões, mas nada é, mas é essa foto no final do mês, o demonstrativo de resultado. E aquilo que a gente vai conversar mais aqui, estamos trazendo alguns pontos, mas é o fluxo de caixa, onde está o dinheiro. Então, às vezes eu tenho lucro e não tenho dinheiro, né? E às vezes eu não tenho lucro, mas estou com o dinheiro na mão. Então, se o empreendedor, se o nosso dono de oficina não conseguir observar essas duas coisas, ele com certeza terá problema. E Verdade. esse momento que a gente está vivendo agora, Fábio, eu vejo assim, quem fazia uma má gestão, puxa vida, pode aproveitar esse momento para fazer um monte de curso, para fazer um monte de coisa e tá assim com o motor aquecido quando as coisas melhorarem, ok? E a gente tem as oficinas que já estavam com tudo isso, olharam para os seus relatórios, ou seja lá o que for, minimamente esses dois, né? Onde que está o dinheiro e qual que é a foto aqui no fim de cada um desses meses, pode ser cada semana, a gente pode tentar melhorar e sofisticar cada vez mais a nossa gestão e poder ver isso durante um dia. No período da manhã, da tarde, a gente pode ir trazendo isso no nosso microscópio aí. E aí, nesse sentido, tomar decisões, entendeu? Se a É, gente continua com a mesma mão de obra e assim por diante, não é, Fábio? você sabe, Roberto, eu estou te interrompendo aqui, que eu e o Roberto combinamos o seguinte, né? Se um quiser interromper o outro, levanta a mão aqui. É porque você falou um negócio que foi muito legal e me veio na memória aqui. A semana passada, eu vou até citar o nome, porque é um parceiro nosso, e é um dono de oficina de Americana, é o Michael, da Pontocar. E ele me mandou um áudio, olha que legal isso, né? Ele tem acompanhado todas as lives que eu tenho feito, porque o foco nosso é falar de gestão. E aí ele falou assim, ô Fábio, tal live, eu peguei, foi a penúltima live, eu peguei e já escutei ela 3 vezes. E das 3 vezes eu fui anotando algumas coisas para encontrar coisas diferentes para aplicar na minha oficina e eu estou colocando em prática na minha oficina. Por que eu quis te interromper? Porque esse é um exemplo daquele dono de... E eu já citei isso, é uma oficina pequena, com 3 funcionários, mais a esposa que ajuda, mas ele está empenhado. E por que eu estou citando ele? Porque às vezes
as pessoas que estão participando com a gente começam a pensar assim, ah, mas a oficina tal, porque tem muito nome, porque isso, porque aquilo. Ok, mas eu também estou citando oficinas relativamente desconhecidas e que estão aplicando os conceitos de gestão e estão conseguindo resultado. Então, eu quis interromper só para falar assim, esse é um exemplo vivo do que você acabou de falar, de que está aproveitando o tempo, porque vamos falar a verdade, pô, a gente acaba de trabalhar, a gente quer tomar um banho, a gente quer comer, a gente quer ver um filme, a gente quer ler, a gente quer fazer alguma coisa, menos ficar participando de live, né? E aí, só para completar, o que eu estou querendo dizer nesse sentido é que, assim, parabéns para quem está aqui com a gente, né? Aproveitar o máximo, a live vai ficar gravada, depois ele pode reescutar ela mais vezes, mas vai lá, continua a sua linha de raciocínio que está ótimo. E aí, Fábio, eu acho que tem uma coisa muito bacana nesse nosso ping-pong aqui, que é falar um pouco desse tempo do nosso empreendedor, né? Do dono da oficina. Eu sempre digo assim que todos nós temos um biorritmo, né? Eu, por exemplo, acordo 5:30 da manhã feliz da vida. E eu sei pessoas que acordam 8 querendo matar o mundo. Por que eu estou te dizendo isso? Porque quando a gente vai falar de finanças, que talvez não seja o dia a dia de muitos dos nossos ouvintes aqui, os nossos... da nossa audiência, é legal a pessoa falar desses assuntos que não são tão fáceis no momento em que ele está com a atenção dele ótima. Então não é na hora do almoço, né, que ele está querendo ali trabalhar, trabalhou, quer comer, quer dar uma descansada, uma cochilada, alguma coisa. Tenta encontrar o melhor momento, mas é o que a gente chama de sacerdócio. Quem tem fé vai toda hora na igreja, né, e tem aí a sua comunhão. E trabalhar com gestão, principalmente gestão financeira, gestão da base de clientes, é trabalhar com sacerdócio. Qual que é a hora que você ora? Qual é a hora que você cuida da sua empresa? Porque se ela morrer, como é que vai ser? Né? Então, acho que é legal também a gente sempre falar, porque a gente fala às vezes das técnicas e tal, mas esquece que são pessoas que estão atrás de colocar isso em prática. Então, observar, né? Não ser interrompido, fazer no mesmo horário, né, na medida do possível, e pegar aquele momento que ou a oficina ainda não tem ninguém, ou você faz isso na sua casa, ou seja lá como você for, é bem bacana, né? Legal. A Carvalho 2819, depois puder colocar um nome aqui, fala assim, eu faço isso sempre, Fábio. Olha que legal, mais gente fazendo muito isso, bom, né? Mandar um abraço pessoal da Partes Link também que está aí com a gente, para o Jonas, para a Márcia, para o Wilson. Pessoal, legal. O Ricardo de Cascavel também, Ricardo, da Tecalto, que a gente puder ajudar, nós estamos juntos. Roberto, muito legal esse papo. Oi? O Natal também ali, eu tô vendo. Ah, o Natal, um abração, Natal. Putz, Natal é parceiraço, né? E o Natal fez parte da jornada também, né? Bom, muito legal esse bate-papo. Assim, a conversa está fluindo e se a gente bobear, o tempo vai embora, né? Porque já foram aí 17 minutos, né? Afe Maria! Então, eu quero aproveitar, como você vem do Sebrae, né? Tem essa experiência toda, eu quero trazer aqui uns 3, 4 números do Sebrae e depois eu quero falar de alguns indicadores que vão nos ajudar a cuidar da saúde e da gestão financeira. A Silvana também está aí, a Silvana também participou do... Um abração para ela, Silvana. O Beno aí também. O Beno também. Muito bom, muito bom. Rever todos. A pesquisa do Sebrae, ela foi baseada nas empresas MEI, pequena empresa e EPP. Só lembrando, né? A MEI é a microempresa individual, né? O microempreendedor individual. A ME, que é a microempresa, é com faturamento até 360 mil ano, e a EPP de 360 mil a 4 milhões e 800 ano de faturamento, que vai até 3 milhões e 600, mas pode estender até 4.800. Mas, enfim, é só para cada oficina que está escutando a gente se posicionar onde que ele está aí, né? Tá. Dessa pesquisa do Sebrae, eu vou falar dos 3 ou 4 indicadores, mas só vou falar rapidinho para a gente depois comentar sobre eles. Ela é segmentada. E na segmentação de oficinas e autopeças, eles tiveram uma média de demissão de 1,8 funcionários para cada empresa. Cada empresa dessa demitiu 1,8 funcionários. É bom que cada um aí vai pensando quanto que demitiu, quantos funcionários demitiu e se demitiu também ou não, né? Outra coisa legal,
Essa pesquisa do Sebrae, ela faz uma pergunta assim, ó, você vai precisar pegar empréstimo para manter sua empresa funcionando daqui para frente ou mais para frente? 69% disseram que sim. E 18% falaram que não sabem. Ou seja, está indeciso ainda. Então, nós temos um número alto de empresas do nosso segmento que pensam em pegar algum tipo de empréstimo para poder fazer a empresa deles girarem para o futuro. A outra pergunta que o Sebrae fez foi assim, como estão as dívidas da sua empresa? Empréstimos, etc. 36% respondeu que estão em atraso. Nas dívidas em geral e em empréstimos, 36%. E aí, a última pergunta que eu quero trazer aqui, que é o último indicador, número que eu achei legal, porque tem tudo a ver com o que nós vamos falar daqui para frente. Né? A pergunta que o Sebrae fez foi assim nessa pesquisa. Se você tentou conseguir algum empréstimo e você teve alguma razão de você não ter conseguido, bom, das MEI, 21% falaram que não conseguiram porque a empresa estava negativada no Serasa. Das microempresas, 23% e das EPPs, 25%. Ou seja, a média aí de 24% já estão negativadas no Serasa. Bom, se alguém me perguntasse, baseado nesses números, se alguém que está participando, inclusive o seguinte, hein? Ó, pessoal que tem dúvida, tem comentários, coloca aqui o que você tem feito na gestão financeira da sua oficina, porque vai ajudar a gente a interagir com a live, hein? Com certeza. Roberto, se alguém que está aqui jogasse um comentário falando assim, Fábio, qual que é o principal indicador que eu devo conhecer para cuidar da saúde e da gestão financeira da minha oficina hoje e daqui para frente? Eu ia falar assim, na lata, eu ia responder o seguinte, ó, não tem um, são 3. Pontos de equilíbrio, fluxo de caixa e DRE. Ponto de equilíbrio, porque para eu chegar nele, eu preciso trabalhar outros indicadores antes, e isso é sensacional. Fluxo de caixa, porque me permite visualizar o para frente, e aí depois nós vamos falar sobre isso, e o DRE, porque me escancara a minha empresa na realidade. Bom, eu gostaria de combinar com vocês, se você topar, nós vamos fazer aqui. Eu queria combinar com você o seguinte. Ó, o Alfredão tá aí, Alfredo. Olá! Abração. Eu queria combinar com você o seguinte. Eu quero explicar sobre pontos de equilíbrio e você fala sobre fluxo de caixa DE, combinado? Perfeito. Vamos lá. Eu posso só fazer uma outra consideração? Claro, Fábio? claro. Eu acho que a gente tem que trazer um outro indicador que não é tanto das finanças, mas que nunca pode sair do radar. Atendimento ao cliente. Claro. Qual é o grau de satisfação claro. do seu cliente? Sabe por quê? Porque não importa se você também tem uma gestão, se você não fica de olho no cliente. Porque, só para a gente trazer esse... E o Sebrae, por exemplo, a gente tem uma premiação que chama Prêmio MPE, que é da Fundação Nacional da Qualidade. E ele traz um outro ponto, só para a gente deixar um gosto de quero mais, reclamação. Sabe por quê? Porque o cliente que reclama quer voltar. E a gente costuma tratar mal esse cara. E se ele é um professor pra gente... não aproveita a oportunidade, né? Se você resolver o problema do cara que reclama... Pera, o João do MTE está falando que eu não falei o nome do Alfredo, mas não falei, ô João, beijo no coração seu aí. O João céu. Hoje eu falei dele. O João é irmão. É nóis. Vamos lá. É nóis. Mas essa questão, então, assim, acho que se você quer ter uma gestão completa, são esses 4 indicadores, que fala de cliente, fala das finanças, que é a sobremesa do bom jantar. E aí, sem nenhum desses, a gente para de pé, né, Fábio? Fechado. Então vamos combinar assim, eu falo sobre ponto de equilíbrio, você fala sobre fluxo de caixa DRE e nós dois falamos sobre atendimento ao cliente. Mas, ó, nós temos 26 minutos, então vamos dividir o tempo. Esses dois a gente tira da lousa, mas com certeza os nossos ouvintes, a audiência aí, ela sabe que é preciso. Não vamos falar desses outros dois, mas fica para uma próxima prosa. Não, combinado, mas assim, com certeza a gente vai voltar para falar junto, porque é muito gostoso a gente estar conversando, ó, flui muito. Bom, ponto de equilíbrio, né? Então, você quer cuidar da saúde e da gestão financeira da sua oficina? Pontos de equilíbrio. Para você trabalhar pontos de equilíbrio,
Ah, só um detalhe. Meu pessoal que está ajudando, Roberto, fala seu Instagram de novo, por favor. Meu pessoal vai anotar. Peraí, meu pessoal vai anotar e vai divulgar o seu Instagram e o meu aqui para todo mundo, depois dessa live, nos seguir, hein? Senão não vale. E se quiser contato também, né, Fábio? É, Olha, claro. o meu é @Roberta Sodré Costa Leite, tudo juntinho. Joia. O meu é Fábio Moraes, não tem lá de gestão. O pessoal vai reforçar aí. Bom, ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio, ele é essencial na vida de qualquer empresa. Para eu chegar no ponto de equilíbrio, eu preciso encontrar alguns outros indicadores antes. Então, eu tenho que dar um passo atrás. E aí, eu quero falar assim, primeiro, eu preciso encontrar o custo fixo da minha oficina. Então, o que é custo fixo? A gente já falou várias vezes, aluguel, salário e alguns outros que daqui a pouquinho a gente vai estender um pouco mais. Depois, o custo variável. E aí eu vou somar o custo fixo mais o custo variável, vou ter o custo total da minha oficina. Bom, você tem dúvida de como encontrar o custo fixo e o custo variável? Meu pessoal aqui vai divulgar um link com uma landing page, onde você vai lá, faz um download de uma planilha de Excel e tem todos os custos fixos relacionados de uma oficina e os custos variáveis. Combinado? Então vai ficar muito fácil de você encontrar os custos fixos e os custos variáveis da sua oficina amanhã. O pessoal vai divulgar o link aqui, você copia esse link, faz o download do arquivo. É uma planilhinha de Excel. Bom, encontramos o custo fixo, encontramos o custo variável, somamos os dois e encontramos o custo total. Ok. Aí nós vamos precisar encontrar a nossa meta de venda diária. Quanto que eu preciso vender todo dia? E aí sim eu consigo encontrar o ponto de equilíbrio. Então, para exemplificar, eu vou pedir para todo mundo que está aqui, eu sei que quase ninguém vai fazer, pegar uma caneta ou pegar o celular e anotar uns números que eu vou passar, e aí, como exemplo, como referência, para depois você poder, amanhã, fazer o cálculo da sua oficina. Então, vamos lá? Então, anota aí, ó. Imagine que o custo fixo da sua oficina é R$20.000. Você foi lá, identificou nessa planilhinha, planilhou os custos fixos da sua oficina, deu R$20.000. Aí, imagine que o custo variável da sua oficina é R$45.000. Então, vou somar. Carlos Maia, da Josecar. Um abração, Carlos. Bora! Tudo bem, Carlos? Imagine o seguinte, eu somo o custo fixo e o custo variável, dá 65 mil. Então, guarda esse número, hein, gente? O custo total da minha oficina, exemplo, é R$65.000. A meta de venda diária nada mais é do que eu pegar o custo total, que é 65 mil, e dividir pela quantidade de dias úteis no mês. Nesse mês de junho, nós temos 21 dias úteis. Se eu pegar 65 mil e dividir por 21 dias úteis, eu vou ter aproximadamente R$3.000, dá R$3.095. Bom, esse é o custo. Se eu tivesse que vender todo dia esse valor, eu só ia trabalhar para pagar minhas contas, não ia sobrar nada, eu não ia poder reinvestir, eu não ia poder fazer mais nada. Então aqui eu preciso acrescentar a margem da minha oficina. Nesse exemplo, vamos imaginar que a margem seja 30%. Então eu pego os 3.095, aplico 30%, vou encontrar R$4.000, R$4.020. Bom, eu espero que todo mundo esteja acompanhando, hein? Aí, olha só que legal. Eu falo de número, Roberto, eu falo sorrindo. Tem gente que briga comigo, né? Como ele fala de número, fala sorrindo. Não, é para quebrar aqui e todo mundo entender. Bom, então, ó, a meta de venda diária da minha oficina, exemplo, foi R$4.023. Para eu vender todos os dias e chegar no final do mês ter resultado positivo. Ou seja, eu vendi, paguei tudo que eu tinha que pagar e sobrou dinheiro. Agora, fica fácil da gente encontrar o ponto de equilíbrio na nossa oficina. Porque o ponto de equilíbrio é o custo geral dividido por esta margem. Ou seja, é eu pegar os 65 mil e dividir por 4.023. Eu vou encontrar um número
que vai dar 16,13. Nesse exemplo que eu estou dando. O que significa 16,13? Esse é o meu ponto de equilíbrio. Dos 21 dias úteis, eu vou gastar 16, um pouquinho mais de 16 dias para pagar o custo da minha empresa. Ou seja, de 21 dias úteis, eu vou ganhar dinheiro em 5. Aí, Roberta, agora eu quero puxar você para a conversa para a gente poder explicar para eles a importância de eu encontrar esse número na minha oficina. E aqui eu vou falar o seguinte, olha, se alguém tiver dificuldade de encontrar esse número baseado no que eu falei aqui, tem duas opções, rever a live e ir anotando os números da sua oficina e mandar no meu direct aqui, que depois eu mando detalhado para cada um, sem problema nenhum, tá bom? Bom, nesse exemplo, a gente falou assim, ó, de 21 dias úteis, vamos gastar 16 dias para pagar nossas contas. Sabe o que me preocupa nisso tudo? Pediram para eu repetir. Vamos lá, rapidinho. Custo fixo, 20 mil. Custo variável, 45 mil. Somos 2, deu 65 mil. Divido pela quantidade de dias úteis do mês, que nesse mês de junho são 21. Encontro 3 mil e pouquinho. Multiplico pela margem da minha oficina, que nesse exemplo aqui eu estou dando 30%. Encontro que eu preciso vender 4 mil reais todos os dias para pagar as minhas contas e sobrar dinheiro. Ok. Quando eu faço isso, eu pego o custo total, divido para essa margem, vou encontrar o número de 16. Bom, para eu passar a conversa para a Roberta aqui, eu quero só lembrar vocês o seguinte, quanto mais esse número chegar para perto do final do mês, menos resultado minha oficina vai ter. Porque eu vou ter menos dias para ganhar dinheiro. Quanto mais a gente conseguir trazer para o meio do mês, melhor, porque sobram mais dias. Então, Roberto, para eu te passar e você comentar um pouquinho sobre isso que eu falei, eu quero só reforçar o seguinte. Eu já vi donos de oficina que não calculam o ponto de equilíbrio e, mais do que isso, alguns outros, o ponto de equilíbrio ultrapassa a quantidade de dias úteis. Por isso, a importância da gente encontrar o ponto de equilíbrio nosso sempre na virada do mês e lembrar que a única forma da gente corrigir o ponto de equilíbrio é reduzindo as despesas ou aumentando as receitas. Vai lá, sua vez. Vamos lá. Bom, eu queria... eu tenho, assim, algum jeito simples de explicar alguns conceitos mais complicados, né? Então, eu sempre penso assim, Fabio, custo fixo é assim, dobrou a venda, dobra a conta, é fixo. Não, perdão. Dobrou a venda, dobra a conta, é variável. Ok? Isso. Vou dar um exemplo. Uma oficina que tem lava rápido junto, a água para ela é variável, porque se ela atender 10 carros para lavar, ela vai ter um valor de conta de água. Se ela tiver 20 carros, ela vai ter outro valor de conta de água, ok? Então, se você não tem lava rápido, ela é custo fixo. Se você tem, ela é variável. Lembrem-se dessa questão. Dobrou a venda, dobrou a conta, variável, tá? Porque o pessoal faz muita confusão também com isso, né, Verdade, Fábio? verdade. Porque tem algumas outras coisas. De maneira geral, pensa assim, se eu dobrar minha venda, eu vou dobrar minha compra de peças? Vou, variável. Se eu dobrar a venda, eu vou dobrar minha conta de imposto? Sim, variável. E o que é fixo é aquilo que você já começa com essa conta antes de abrir a porta no dia 1º, não é isso, Fabio? Isso. E isso já traz para a gente um conceito de fluxo de caixa. Então, eu acho que assim, o que fica para mim também de ponto de equilíbrio é que não há ausência do prejuízo, mas também a ausência do lucro. É quando a sua empresa só pagou as contas, como você mesmo disse. E quanto mais eu consigo antecipar, mais bacana. Então, eu diria assim que é uma escalada, né? O pessoal fala de gestão. Gestão sempre a gente vai aprender, não é isso, Fábio? Sempre, sempre. Sabe por quê? Sempre. Quando eu já faço uma maravilhosa, eu vou fazer uma hiper maravilhosa. Então, assim, quando você encontra o seu ponto de equilíbrio no mês, é muito bacana. Mas você pode encontrar o seu ponto de equilíbrio na semana, na quinzena e até no seu dia. Se os clientes não entraram até meio-dia, será que eles vão entrar no meio da tarde? Historicamente, isso é importante. Você vai catar o telefone e fazer o atendimento a cliente para trazer o cara para a tua oficina, para melhorar o teu ponto de equilíbrio no dia. Ou seja, eu não preciso esperar chegar ao final do mês. Nunca!
Porque aí você vai chorar. Senão eu morro. Você não consegue recuperar o que já foi, entendeu? Mas primeiro a gente tem que fazer o do mês, para depois a gente sofisticando isso para cada... para trabalhar isso. Claro, por exemplo, claro. o hipermercado tem isso por minuto. O presidente do GPA, ele tem uma telinha lá que ele sabe quantos leite moças venderam, é tipo caça-níquel, ele sabe aquilo naquele momento e toma as decisões em cima disso. A Morumbi Center está perguntando assim, né? Esses 30% do meu exemplo é só em cima de peças? Não. É a margem da sua oficina, peças e mão de obra, é do total. A gente tem uma tríade, né, Fábio? Se a gente pensa que a nossa receita, o faturamento são 100%, se a gente pegasse os grupos de conta, despesa fixa, variável e lucro, deveria ser o quê? 30 e 40, despesa fixa e variável, e quiçá sobrar 30% de lucro, né? Esse seria o mundo mais legal e bacana. Mundo dos sonhos, né? A Laiana comentou assim, exatamente, na oficina de lanternagem é assim, o variável muda de acordo com as vendas exorbitantemente. E é verdade, numa oficina de funilaria e pintura, diferente de uma oficina mecânica, o custo dela é muito mais alto, porque ela compra muita peça, muita lataria, enfim, é uma loucura, né? E é um problema, o fluxo de caixa nesse tipo de oficina é muito mais sério, porque muitas vezes eles dependem do pagamento de uma terceira, de uma quarta pessoa que é a seguradora, né? Então o fluxo de caixa dela tem que ser muito bala, capital de giro, enfim, essas coisas. E eu queria também um item que é muito importante nessa nossa discussão, Fábio, em contabilidade existe um princípio que chama da entidade, que não é espiritual, ok? Claro. O princípio da entidade é misturar a pessoa física com a jurídica. Quem tem que ser rico, Fábio, quem tem que ser rico é a empresa. Isso. Ok? Isso. Porque se a empresa for rica, por exemplo, a gente não estaria trabalhando com esses indicadores que o Sebrae trouxe, de você não conseguir empréstimo e outras questões. Apesar de ter aí uma coisa um pouco diferente, que é a questão realmente de ninguém imaginar, isso é um imponderável que aconteceu com a gente, né? Sim, mas, dito isso, se a empresa está com uma gordurinha bacanuda lá, eu acho que seria importante e passaria mais suavemente, né? Então, acho que sempre é momento de melhorar a gestão, Fábio. Sempre. E aí, eu sempre falo para todo mundo, Roberto, o seguinte, olha, você nunca aprendeu no passado a administrar, então vamos aproveitar esse momento que a gente está vivendo e começar a administrar as nossas empresas. Bom, Roberto, nós estamos com 37 minutos. Nós vamos cair agora, eu vou passar a bola para você, porque assim, nós falamos de indicadores que vão ajudar as oficinas a cuidar da saúde financeira delas. O ponto de equilíbrio a gente já falou, já explicou. Agora eu queria que você falasse um pouquinho de fluxo de caixa e de DRE para a gente transmitir essa ideia para todo mundo e começar a fazer isso no dia a dia. Muito bom. Bom, então veja, o fluxo de caixa, o que é? Ele tem uma questão de previsão e realização. Então eu começo o meu dia primeiro, abro a porta da oficina, eu já tenho aluguel para pagar, eu já tenho uma folha de pagamento, eu já tenho minha água, minha luz, meu contador, né? Então a gente tem uma série de contas que já é previsível, não adianta. Tendo acontecido pandemia, coronavírus e assim por diante, tem essas contas. Então você pode fazer, dentro de um fluxo de caixa, você já pode fazer, eu sempre digo 12 meses, não é nem um ano. Se eu estou agora em junho, não faço, eu faço sempre de 12 em 12 meses e você já pode colocar essas contas. Isso quer dizer, você já começa o seu mês devendo, ok? E nesse sentido, você já vai lá e coloca a previsão. Água, X, luz, Y. Vamos dizer que minha luz é 10 reais. Não, 10 é pouco, né? 100 reais. E aí você está numa época vermelha, bandeira vermelha. Você já vai lá e põe 150. Ok? Então você previu. Quando chega a conta na sua mão, você realiza. Foi 132,37. Vai lá e muda. Quando ela caiu na sua conta, naquele dia que você tem uma série de contas para pagar, você vai poder fazer a previsão de recebimento de dinheiro, qual é o melhor dia para você poder negociar com o cliente. Muitas vezes, você tendo fluxo de caixa, que é todas as contas dentro de um mês, você consegue pensar os buracos que vai acontecer daquelas contas que são previsíveis. Verdade. Né? Verdade. Então, o que você faz? Vamos dizer, você pode... Eu acho que é péssimo a gente fazer sempre antecipação, mas muitas vezes ela é necessária nesses momentos de buraco de fluxo de caixa.
ok? Se você vai fazer uma retirada do seu Prolabore, que deve ser sempre fixo, você pode muito bem escolher também os momentos onde não tem folha de pagamento. Então, escolher as suas contas em momentos que você não vai deixar o seu caixa descoberto. Porque Eu faço isso. Perfeito. Eu faço isso. Parabéns, parabéns, Né? estrelinha. Tô dando testemunho pessoal. O meu Prolabore nunca é nas datas de folha de pagamento ou de pagamento de impostos. Não e dá. ele é fixo também, não dá. Aluguel, são grandes contas, né? Uma outra coisa que é muito bacana no fluxo de caixa é que a gente trabalha com grupos de conta. Então, por exemplo, eu tenho um grupo de conta de ocupação. O que é ocupação? Pode ser o aluguel, pode ser a água, a luz, né? Pode ser telefone, tudo que está ligado à ocupação, ao espaço físico daquilo que eu vou trabalhar, eu vou somar. A outra seria o quê? Folha de pagamento. A outra seria tributos, né, impostos e assim por diante. Então, eu consigo olhar para a minha empresa e falar, peraí, desse faturamento que eu tenho, quanto é de mão de obra, quanto é disso, quanto é daquilo. E aí eu começo a fazer uma análise importante, porque eu vejo empresas que às vezes têm uma capacidade de mão de obra que não ela poderia ser mais eficiente, por exemplo, se ela tivesse uma capacidade mais treinada, se ela tivesse uma gestão mais organizada, e isso ela olha lá no fluxo de caixa, ela olha lá no demonstrativo de resultado, ok? Então, eu só consigo gerir aquilo que eu consigo ver. Verdade. Se eu não fizer desta forma, eu não vou conseguir. Então, assim, o fluxo de caixa te dá previsão, já sai muito claro como que vai ser seu mês. Se você, por exemplo, no primeiro dia... Aí você começa a dar uma olhada em tendências, né? Eu olho o meu fluxo de caixa anterior, eu já vou ligando para os clientes, crio campanha, aí eu uso a forma de buscar clientes. Perfeito? Então, eu queria saber do pessoal se ficou um pouco mais claro assim, o que é o fluxo de caixa e a importância dele. Né? O caixa da empresa não é o seu, né? E o quanto ele é importante para você saber quando estão as suas maiores contas, para você não comprar peça com vencimento naquele dia, para você conseguir fazer as suas decisões mais adequadas. Legal. Roberto, o Marcos de Jesus, Agapito, falou como cobrar a mão de obra e o percentual de lucros em cima das peças. Marcos, isso é assunto de um bate-papo que nós vamos ter separado, porque assim, né? Esse é um assunto gigante. Mas, Roberto, você já está convidada diante de todo mundo para a gente falar sobre precificação aqui a gente combina depois. E eu acho legal uma coisa que você falou, duas coisas. Primeiro, sobre previsão, eu acho que é sensacional. Quer dizer, a gente precisa ter uma visão já definida daquilo que é fixo. Eu sempre falo o seguinte, né? Numa oficina não existe o eu, existe o nós. Né? Então, eu, dono, não faço nada sozinho. Eu preciso dos meus funcionários e eles têm que entender que aquela meta diária que eu citei como exemplo de R$ 4.000, eles, meus funcionários, têm que saber e conhecer que eles precisam atingir, me ajudar a atingir essa meta. Muitas vezes, eles não sabem que eles têm que vender 4.000 por dia, e óbvio, é um exemplo, cada um vai encontrar o seu valor, e aí eu como dono fico brigando, mas como? Eles têm que saber desses números. Então, isso é uma coisa... Fala. Perfeito. Não, e eu ia dizer uma outra coisa que o fluxo de caixa me diz e que para mim nesse momento é muito importante, Fábio. Ele me diz o custo do dinheiro na minha empresa. E o que isso quer dizer? Se você, por exemplo, recebe R$ 100 na sua oficina mecânica, você tem o dinheiro do cartão, não tem? Isso vai numa linha separada. Eu sei de pessoas que o banco ganha mais dinheiro na empresa dele do que ele de Prolabore. Porque ele sempre está trabalhando com dinheiro errado, de maneira inadequada. Ele paga conta com multa porque ele não sabe que dia que é. Ele tem as antecipações em excesso, ok? Então é muito importante você saber o custo do dinheiro na sua empresa. E eu duvido que os meus colegas aqui façam isso e apurem. Eu sei de gente ainda que comissiona o cliente, os seus colaboradores, o que é muito louvável, né? E isso é uma discussão para uma empresa que tem a gestão, porque senão ele está tirando o lucro dele. Tudo que eu erro na minha gestão sai do lucro, e se eu continuo tirando o mesmo Prolabore sem olhar o caixa, eu estou pondo uma pá de cal num troço. Roberta, tem muitas oficinas que fizeram da antecipação de cartão a rotina do dia a dia. Aí fica claro a falta de acompanhamento de fluxo de caixa. Aí você vai falar assim,
Tá bom, Fábio, eu faço isso na minha oficina. Todos os meses eu antecipo, porque virou uma rotina. Tem solução? Tem. Claro que tem, Tem! né? E ó, é diferente eu fazer, por exemplo, o uso de algum subadquirente, que a gente chama algum cartão, onde eu sei que o meu preço custa 1.000 e eu vou fazer por 1.200 para financiar. Uma empresa vai lá e financia para ele. Os 1.000 são o dinheiro que eu preciso. Isso é diferente de eu chegar Exato. lá, precisar desses 1.000, e só que na hora que ele vai me pagar é 860. Você entendeu? Isso, Então são dois isso. momentos muito diferentes, tá? Quem está fazendo do uso de um subadquirente, de alguém que está fazendo esse financiamento para o cliente, você tem o dinheiro à vista, gestão bacana, desde que o cliente possa pagar, né? Mas é essa questão que eu queria comentar. Legal. Ó, eu vou ler um comentário aqui. Enquanto eu leio, pessoal, nós temos mais 15 minutos de live só. Então, ó, coloquem suas dúvidas, suas perguntas, suas sugestões aqui nos comentários para a gente ir lendo. A AVR PC Serve, o Alberto de Recife, ele falou assim: tem que separar os custos seu e os da empresa. Gente, é essencial. Não dá mais para você falar assim: eu vou comprar uma peça no meu cartão pessoa física. Eu vou pagar, eu vou comprar, vou no supermercado comprar comida para minha casa e usar o cartão da empresa. Não tem jeito de você resolver o problema do fluxo de caixa da sua empresa se você. E isso vai influenciar em todos os outros indicadores se você não separar as contas pessoais, né, Roberto? Exatamente. Eu diria, é Alberto, né? Foi o Alberto de Recife. Alberto, meu caro, eu diria assim que não é separar o custo, é separar Prolabore. Você pode tirar Prolabore toda semana, mas assim, você tem que viver dentro de um padrão para você poder ver a sua empresa crescer. Se você tirar dinheiro dela, ela fica meio que imobilizada para poder crescer. Então, assim, você é a única pessoa da empresa que pode picar o seu salário muitas vezes. Porque o resto, a lei trabalhista não te permite, é honroso que isso é necessário que isso seja feito. É outro problema. Agora, né? é outro problema, e esse está posto, né? Agora, você pode tirar toda semana um Prolabore, mas ele tem que ser fixo. Ok? E ele não é assim, puxa, eu fui lá, extrapolei, ou alguém da família vem aqui, vai pegar dinheiro para lanche. Não pode, infelizmente não pode. Isso mostra uma gestão. Eu tive um exemplo, Fábio, se você me permite, eu trago exemplo Claro, de outros negócios, mas que são parecidos. Eu trabalhei numa consultoria junto com a Unilever e fui para muitos lugares. Eu viajei o Brasil de Oiapoque ao Chuí. E eu peguei uma dona de supermercado, de negócios como os nossos aqui, se eu não me engano, foi em Mato Grosso do Sul. Sabe o que ela fazia? Ela fazia o mercado dela passar no caixa. Porque se ela não der os exemplos para os funcionários, ela estaria fazendo uma coisa errada, você entendeu? Porque aquela compra dela, quando ela passa no mercado, ela está dizendo quanto que ela precisaria gastar. Então, eu achei esse exemplo muito bacana, né? É apertar o cinto, é entender e fazer essa divisão. E aí, com certeza, vai sobrar mais. E aí você pode tirar mais para o Labore, mas deixa a empresa enriquecer. É que, na realidade, assim, a rotina do dia a dia foi tão absorvida pelo dono da oficina que ele acha difícil transferir um dinheiro da conta da oficina para a conta dele, dentro do limite do Prolabore. Prolabore, só para relembrar, é o mesmo que o salário. É o salário do seu funcionário, para você se chama Prolabore, que é dono. Você que é dono, se chama Prolabore. E o que você pode fazer? Particionar ele durante o mês. Quero mandar um beijo para a Cris, que está acompanhando a gente aqui. E o Antônio Carlos falou o seguinte: o que você falou agora há pouco sobre a comissão sobre comissão calcula em cartões? Eu vou rapidamente responder, mas depois, se precisar, a Roberta me completa. Taxa. O que a Roberta falou é o seguinte: se você faz um serviço de R$1.000, mas já joga para o seu cliente, etc., 1.200, e o cartão vai te comer 200, e você fica com os 1.000, porque 1.000 é o valor real daquilo que você precisa, ok. O que não pode acontecer, o que a gente tem que trabalhar para tentar evitar que na nossa oficina aconteça, porque isso prejudica o fluxo de caixa da nossa oficina, é eu vender por 1.000 e falar assim: estou precisando desse dinheiro para pagar salário. Aí eu vou lá, antecipo esses 1.000. Não vai vir 1.000 na minha conta.
vai vir 850, 860, depende da quantidade de vezes que eu parcelei esse valor. Mais ou menos ela quis dizer isso daí. Isso, e outra coisa, veja, o que é importante é que eu não mudo o meu custo fixo, não dá para mim diminuir 10% do aluguel, da água e da luz. Eu vou pagar todas essas contas da mesma forma. E as peças, a mão de obra, da mesma maneira. Então, da onde que sai esse custo do dinheiro? Do lucro, daquilo que você poderia aumentar seu prolabore, entendeu? Então, verdade, é nesse sentido que todas as outras contas da oficina não dá para mexer. Então, assim, de novo, tá aí o Fábio como alguém que pode ajudar na gestão, tem Sebrae, tem um monte de gente. Mas o fato é que a gente quer sensibilizar vocês de um problema que pode estar acontecendo na sua oficina. Até porque, exato, até porque esse processo de falar assim, eu vou parar de misturar as contas da empresa, eu quero começar a trabalhar o fluxo de caixa porque eu nunca trabalhei, ou eu tenho dificuldade, é um processo decisório. Eu tenho que decidir o que eu vou querer fazer. E se eu não sei, eu tenho que buscar quem possa me ajudar a fazer. O que a gente está falando aqui, voltando lá no comecinho desse bate-papo nosso, Roberto, é que se eu quero cuidar da saúde, da gestão financeira da minha oficina, eu preciso trabalhar pelo menos o ponto de equilíbrio, o fluxo de caixa e o DRE. Pelo menos isso daí. Agora, e aí, só completar aqui, Roberto, que era uma coisa que eu queria ter falado um pouquinho atrás e acabou passando, é que quando a gente analisa o fluxo de caixa, a gente consegue verificar... Bom, eu olho o fluxo de caixa para frente, maravilha. Mas se eu consigo, através de um sistema de gestão, olhar o passado, eu consigo também ver se ele vem equilibrado ou não. Porque a falta de equilíbrio no meu fluxo de caixa, desculpa a palavra, ferra a minha oficina. Então, eu preciso, quando eu consigo entender essa variação, eu consigo começar a corrigir. Eu não vou corrigir de um dia para outro. É entender aonde houve a variação, e por isso que é importante o grupo de contas. Houve na mão de obra, houve na peça, houve no... Sei lá, você tem N coisas, mas você olha profundamente para isso, né? Perfeito. E uma outra coisa que eu acho que é importante a gente dizer é que quando vocês abrem mão de alguma coisa que não estava previsto, o seu cliente sai muito feliz pela porta, você está trabalhando para ele levar de graça, às vezes, as coisas. Né? Então pensa assim, que quando você precifica errado, quando você faz uma gestão, às vezes o cliente sai super feliz, mas você está financiando a felicidade dele. E a gente quer que você financie a sua felicidade. A sua felicidade, E é isso, e está na mão da gente, né? Porque pô, vocês são campeões no que vocês fazem, é só acertar determinadas coisas e depois isso entra no automático, né? Agora, Fábio, quantos minutos nós temos para falar de DRE? Bom, nós temos 7 minutos para acabar a live. Tá. Não, nós temos 3 minutinhos. Você me dá 3 minutinos? Vamos lá, fala aí. Então tá. O demonstrativo a hora que eu levantar a mão é porque passou os 3 minutos. O demonstrativo de resultado, o que ele é? Ele é uma foto da tua empresa no final do mês. A foto do fluxo de caixa é que você já entra com contas a pagar. E a questão do DRE é tirar a foto para ver se o ponto de equilíbrio foi atingido naquele mesmo dia que você imaginou, se a sua empresa teve lucro ou não. Por quê? Porque ele é como se fosse assim, você vai pôr lá o seu faturamento, você vai separar o que é custo fixo, o que é custo variável. E aí, pasmem, o que sobra? Eu dou um cafezinho de graça para quem me disser o que sobra. O primeiro que disser, né? Senão eu vou pagar café para todo mundo. No DRE, o que sobra é... Não, Google não vale. É lucro. Você não pode fechar seu mês sem saber o que é o lucro da tua empresa. Se você faz o preço em cima de um orçamento que tem que ter custo fixo variável, você tem que entender lá o que é o lucro. E é o demonstrativo, o DRE, né? Eu falo DRE, mas é demonstrativo ou demonstração do resultado do exercício. O exercício é seu mês. Exercício, o seu imposto, assim, não vem lá. Exercício maio de 2020, por exemplo, esse é o seu exercício, né? Então, é importante a gente... Às vezes essas palavras, né, Fábio, são muito exageradas, mas eu diria assim, fluxo de caixa, dinheiro no tempo. O ponto de equilíbrio é a meta. É o que eu preciso fazer no mês.
E o DRE é a foto do fim do mês, só para você olhar e comemorar com a tua turma ou chegar para ela e falar, gente, o mês que vem tem que ser melhor. Você precisa melhorar nisso, eu tenho que economizar luz e a água, porque está aqui, essas contas estão difíceis. Aí você tem fato e dado para conversar com a tua equipe, não fica aquela pessoa que só fala de problema. Exato. Não, tá aqui o problema, gente, e vamos conversar nisso. Isso. Acabei. Deu em cima. E o pessoal vai... Ô, Fábio, só uma coisa, o pessoal vai gostar de mim, porque parece que eu estou meio só falando notícias esquisitas aqui. É não, isso mesmo? Não, fica tranquilo. O pessoal que me acompanha, o pessoal já sabe, né? Olha o tanto de número que eu falei. Semana passada eu fiz outra live e também falei um punhado de número. E é assim, né? A gente quer ajudar mesmo. Mas só para... O nosso tempo tá... A conversa, quando é boa, voa o tempo, né? Mas o Hélio Júnior falou assim, mas eu tenho dificuldade de entender o que é DRE. Hélio, eu sei que você é usuário do software Ultracar Web. Lá você consegue puxar o DRE, você consegue puxar seus custos fixos, etc, etc. Então, depois você me manda no direct, a gente entra mais em detalhe, mas DRE é o que o Roberto falou, né? É a abreviação de demonstrativo de resultado, demonstração de resultado. A Silvana falou, a maioria não encara o crédito como um produto. Perfeito. E posso só voltar no Hélio? Fala. Hélio, você sabe o que é demonstrativo de resultado? É quando você faturou e você pagou suas contas. Se o que você faturou está menor do que as contas, você está tendo prejuízo. O que você faturou deu para pagar todas as contas, sobrou uma grana, o que sobrou é lucro. Verdade, verdade. Bom, Roberta, a gente tem 3 minutos. Vou te dar 1 minuto e meio e eu fico 1 minuto e meio. Mas antes de eu te passar, já está assinado aqui que nós vamos ter que voltar para falar de novo, porque tá é um assunto muito legal, né? Legal. Então, assim, eu queria dizer... Sabe o que é mais legal? É que desde o começo até agora, assim, quem entrou está ficando, então gostaram do assunto. Muito Vai lá, bom. 1 minuto Ai, e meio. que bom. Você sossegou meu coração, Fábio, porque eu estava pensando aqui que eu só estou trazendo a notícia ruim, não é assim, né? Ô, Fábio, eu queria dizer o seguinte, eu trabalho no Sebrae, o meu Sebrae, eu brinco, é do Velho Oeste, é aqui na Zona Oeste de São Paulo, né? Eu já tive na gestão estadual de alguns produtos, mas hoje eu estou aqui no Velho Oeste. E muitas das oficinas que estão aqui são minhas amigas porque tinham atendimento lá. Então, de coração aí, quem estiver passando por São Paulo, alguma coisa, vem me visitar, vem tomar um café. Eu moro do lado e trabalho aqui no ER Capital Oeste, que a gente chama, né? Então, estão todos convidados. Eu queria também dizer assim que eu sou empreendedora há 33 anos, Fábio, tá? E eu brinco que se eu soubesse há 33 anos atrás o que eu sei hoje, ninguém me segurava, cara. Ninguém! Não fala nada, não. Não fala nada, não. Então, não fala nada, o que a gente está dizendo aqui, gente, é que a gente pode aprender no amor. Eu aprendi na dor, com certeza na dor, né? E aí eu acabei pensando que todo aprendizado ele é importante, mas eu só vou conseguir ter um aprendizado se eu entender que eu estou errando. Verdade, verdade. E pensa que inovar, o erro faz parte do acerto. Quando você erra com a intenção de acertar, ela é válida. Agora, quando você erra sempre na mesma coisa, aí que não tá bacana. Legal. Roberto, então, pessoal, queria só me conectar aí no Insta com a rapaziada. Quem é de São Paulo vem tomar café comigo e quem não é um motivo para vir para São Paulo, Fabio. Joia. Roberta, a Healthcare falou assim, continua a live, nós vamos deixar um gostinho de quero mais, né? Nós vamos deixar um gostinho de quero mais, faltar 1 minuto e 10 só para acabar, tá aqui no meu monitor. Primeiro, os coraçõezinhos aqui, viu? Primeiro, eu quero falar assim, pessoal, me sigam no Instagram, saindo daqui, vai lá no meu Instagram, Fábio Moraes _ Gestão, muita coisa de gestão, e me acompanhe no meu canal do YouTube, Gestão por Oficinas com Fábio Moraes. Pessoal, o Alfredo falando saudades do futuro da reparação. Demais, Alfredo. A gente já falou, eu e o Roberto, nós conversamos sobre isso. Pessoal... E eu estou esperando o Natal para tomar um café. Que ele falou que quer café. Natal eu vou ligar para ele amanhã. Natal, anota aí, amanhã eu vou te ligar, quero conversar com você. Pessoal, fiquem com Deus, obrigado por estar acompanhando a gente. Falem conosco, qualquer coisa nós podemos ajudar vocês. E ó, em breve eu estou voltando com a Roberto, nós vamos falar de precificação, hein, Roberto? Aí que o pessoal vai ver, o que é número, né? Aí a gente pede para jantar, tá descansado e aí vem conversar com a gente.
Beleza. Roberta, muito obrigado. Pessoal, fiquem com Deus. Mais uma vez, muito obrigado por a gente estar juntos. Tchau. Tchau, tchau, gente.